Eu não podia recuar, né? Por tudo que Deus tem feito na minha vida. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Nós já percebemos que Deus já falou nesse lugar fortemente essa noite, através do louvor, palavra, né? E eu percebi que a palavra-chave foi persistência essa noite. Avançar, não parar, né? Louvado seja Deus. Vou estar aqui lendo no livro de Efésios 6. Louvado seja Deus. Efésios, capítulo 6, o verso 10 em diante, que tem o título A Armadura de Deus. Louvado seja Deus. Se porventura eu errar alguma coisa aqui, perdoa, porque o meu português não é certo, não. Louvado seja Deus. A minha igreja, nos demais irmãos, fortalecemos no Senhor e na sua força, no seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Estai, pois, firme, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho na paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os danos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Louvado seja Deus. Nessa epístola aqui do apóstolo Paulo, ela é classificada em duas partes. No capítulo, até o capítulo 4, é mais assunto de doutrina, de ensinamento àquela amada igreja de Efésios. No capítulo 4 diante, se trata mais sobre espiritualidade, que eu já vou explicar. Quando o apóstolo Paulo estava indo na segunda viagem missionária, ele passou por uma cidade chamada Efésios. Essa cidade era pequena da Ásia, mas por ser pequena ela tinha uma grande evolução, de questão de comércio, essas coisas, tinha uma grande sustentabilidade. E chegando nessa cidade, o apóstolo Paulo percebeu que lá os pessoal eram pagãos, adoravam muito outros deuses. Aí ele veio daqui e ele percebeu que ele precisava ouvir a verdade, precisava conhecer a verdade e precisava conhecer o Evangelho de Cristo Jesus. No início não foi fácil, a Bíblia nos fala que lá tinha uma deusa chamada Indiana, onde quase o pessoal colocava lá em cima, onde muito admirava essa deusa. E mesmo assim o apóstolo Paulo, com sua sabedoria, através de Deus, conseguiu estabelecer a igreja de Efésios. E a Bíblia nos fala que durante quase 4 anos, a igreja foi crescendo, foi prosperando, foi evoluindo, louvado seja Deus, através do apóstolo Paulo, ensinando, concedendo os dons dos irmãos, batizando, ungindo, Aí foi crescendo, a Bíblia fala que a igreja estava indo bem. Aí ele continuou a sua viagem missionária. Como chega na terceira viagem missionária a Roma, na volta ele foi preso pela Roma. Só que a Bíblia fala que ele ficou preso na sua própria casa, que ele era romano, era a terra dele, nessa ocasião. Apesar que ele foi preso muitas das vezes, mas nesse caso ficou na Roma mesmo. Só que ele ficou preso na sua própria casa, vigiado pelos soldados, para ele não poder fugir e para poder não crescer o Evangelho de Cristo. Porque o inimigo quer parar
sabemos disso, né? E com isso ele ficou ali durante 2 anos naquela casa, né? Sendo vigiado. Só que interessante que eu achei foi que, mesmo sendo vigiado, ele recebia visita. O rei romano permitiu que ele recebesse visita dos irmãos da fé, né? E com isso ele enviava as cartas às igrejas, tanto de Efésio, Gálatas, as demais igrejas, né? Ele foi indo. Aí eu perguntei por que ele recebia visita, sabendo que o inimigo não queria parar a igreja, ele queria que ele continuasse ainda avante, fazendo missão, né? Aí eu fui entender que até o mal coopera para o bem, como diz a palavra do Senhor. Aquele que teme o Senhor, até o mal coopera para o bem. Isso me fez lembrar da passagem de Louvado seja Deus. Esqueci a passagem de Moisés, né? Onde Moisés ele foi lançado no rio pela sua mão como rei, e a filha do faraó pegou Moisés para criar. Nós percebemos que o faraó alimentou, ajudou a crescer o próprio inimigo dele. Louvado seja Deus. E com isso eu aprendo que até na adversidade, o que o diabo faz para te parar, já está te fazendo de avante. Mas se nós tememos o Senhor, louvado seja Deus. E com isso ele começa a enviar cartas àquela igreja de Éfeso, com o seu mensageiro Tíquico e os demais irmãos que enviaram cartas, né? Ele enviava cartas, aí eles receberam a notícia que a igreja estava indo bem, mas o desculpa para aqueles irmãos não usar as armaduras de Deus, as coisas começaram a ficar feias, né? Os irmãos começaram a vigiar.